Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma história que a maioria de nós nunca ouviu. Uma narrativa tão antiga quanto o próprio tempo. Tão intrigante que foi literalmente apagada da história oficial. Preparem-se, porque a verdade que vamos desvendar pode mudar a forma como vocês veem o mundo. E se eu te dissesse que os primeiros a desafiar o Criador não foram humanos? Parece loucura, eu sei. Mas e se antes mesmo da humanidade surgir, antes de Adão e Eva, antes de qualquer registro que conhecemos, já existia uma rebelião nos céus, uma insurreição de proporções cósmicas, envolvendo seres que nós, na nossa imaginação limitada, sequer conseguimos conceber em toda a sua glória. Pensem comigo. Eles tinham asas. Eram feitos de luz pura. Habitavam em uma glória indescritível, a uma proximidade íntima com a fonte de toda a existência. No entanto, mesmo com tudo isso, eles desejaram algo que nenhum ser deveria desejar: ser como Deus. Não era apenas admiração ou busca por conhecimento, era a ambição de substituir, de se tornar o próprio centro do universo. A história contada nas sombras, sussurrada em textos esquecidos e em tradições orais muito antigas, fala de um reino celestial perfeito. Um lugar onde milhares, talvez milhões de anjos viviam em completa harmonia, suas vozes se unindo em um coro incessante de louvor e adoração. Tudo era paz, beleza e ordem. Mas como em toda boa história, ou talvez em toda grande tragédia entre esses seres de luz, um se destacou. Não por ser mais bondoso ou mais sábio, mas por um brilho que ofuscava os outros. Chamavam-no de Estrela da Manhã. Seu esplendor era tão intenso, sua presença tão marcante, que sua voz, dizem, era capaz de fazer o próprio céu estremecer. Ele era a personificação da perfeição e da beleza. Até que algo mudou. A Estrela da Manhã olhou para si, e nesse olhar, viu algo que o Criador, em sua sabedoria infinita, nunca havia colocado ali: a vaidade. Ele começou a acreditar que merecia mais do que adorar. Ele merecia ser adorado. A adoração dos outros, que antes se voltava para o Criador, ele sentiu que devia ser direcionada a ele mesmo. Era o nascimento do ego desmedido, no lugar mais improvável. E, infelizmente, quando o orgulho tomou forma, outros o seguiram. Seres de luz que antes cantavam em uníssono, agora se viam encantados pela promessa de uma liberdade que, na verdade, era uma ilusão. A liberdade de não seguir, de não se curvar, de ascender acima de tudo. Foi o primeiro levante, a primeira grande ruptura no cosmos. E o primeiro pecado, o desejo ardente de ser maior que o próprio Criador. A rebelião dividiu o céu. Imagine o caos, a dor, a traição. Uma guerra que, ao contrário das batalhas humanas com espadas e sangue, queimou em chamas de glória e poder espiritual. Uma batalha não por territórios, mas pela soberania do universo. Era um conflito de vontades, de egos, de lealdades quebradas. Mas no final das contas, nenhum deles, nem a Estrela da Manhã nem seus seguidores, entendeu o verdadeiro preço da desobediência. Eles pensaram que ganhariam poder, mas a única coisa que conquistaram foi a queda. Quando a luz se apagou, e o silêncio pesado tomou conta, o Criador os olhou em silêncio. Uma quietude que dizia mais do que 1000 trovões. E então, em uma única palavra, em um único comando, apenas disse: caiam. E eles caíram. Não para o inferno como muitos acreditam. A queda foi para algo muito pior. Algo que a mente humana talvez nem consiga compreender em sua totalidade. O esquecimento. O céu se fechou para eles. O silêncio reinou onde antes havia harmonia. E os caídos foram deixados à própria sombra, banidos da luz e da glória que um dia foram seus. Essa é a versão que muitos conhecem, ou que pelo menos se aproxima dela. A história de um anjo que se rebelou e foi expulso. Mas o que poucos sabem é que eles não desapareceram. A história deles não termina com a queda. Na verdade, para o universo, a verdadeira parte assustadora da história estava apenas começando. Textos antigos,
Manuscritos esquecidos que foram escondidos por monges em mosteiros remotos, queimados pela Inquisição como heresia, e enterrados sob séculos de poeira e silêncio, falam de algo muito mais profundo. Esses textos afirmam que os caídos, mesmo banidos, não aceitaram o esquecimento. Eles encontraram um novo propósito, um propósito sinistro e duradouro: moldar a criação do Criador à própria imagem. Se não podiam ser o Criador, então fariam com que a criação refletisse o seu desejo, a sua vontade, a sua vaidade. Eles não tinham mais as suas asas de luz, mas tinham algo mais sutil e perigoso: a capacidade de sussurrar. Dizem que sussurram ideias nas mentes humanas, inspirações que parecem vir de dentro, mas que na verdade vêm de fora. Que são eles quem inspiram impérios a surgir e a cair, guerras a serem travadas, revoluções a incendiar o mundo. Que os maiores avanços da humanidade, as descobertas que nos levaram ao topo da cadeia alimentar e ao domínio do planeta, e, ironicamente, as maiores destruições, os cataclismos que nos fizeram questionar nossa própria existência, nasceram da mesma fonte: o conhecimento trazido pelos caídos. Eles, através de seus sussurros e influências, ensinaram o homem a forjar armas, a manipular metais para criar ferramentas de poder e destruição. Ensinaram a invocar poderes que a natureza não pretendia que tivéssemos. A dominar a mente, a manipular a percepção, a construir sistemas de crenças que nos aprisionam. E o homem, na sua arrogância, acreditou que estava evoluindo, que estava no caminho de se tornar um Deus por si mesmo, mas na verdade estávamos apenas repetindo o mesmo erro primordial: o desejo insaciável de tentar ser como Deus, de ter poder absoluto, de controle total, de glória para si mesmo. A história se repete, não por coincidência, mas por design. Muitos, talvez mais do que vocês imaginam, acreditam que esses seres caminham entre nós até hoje. Não precisam mais das suas formas angelicais, nem de suas asas de luz. Eles estão escondidos em corpos humanos, disfarçados. Quem são eles? Podem ser líderes carismáticos, profetas com visões grandiosas, ou visionários que prometem um futuro utópico. Eles não precisam de asas para voar. Têm poder, influência e a admiração de milhões. Parem por um instante e olhem ao redor. Quantos homens vocês veem buscando ser adorados? Quantos constroem impérios baseados puramente no próprio ego, na necessidade de ser o centro das atenções, de ditar as regras? É o mesmo padrão de milênios atrás. A mesma rebelião primordial, reencenada século após século, em palcos diferentes com atores diferentes, mas com o mesmo roteiro. Talvez o céu nunca tenha realmente vencido. E talvez os caídos nunca tenham realmente perdido. A batalha continua, e nós, humanos, somos peças nesse xadrez cósmico. Há uma razão muito profunda pela qual essa história foi apagada dos livros, das doutrinas, da nossa consciência coletiva. Porque ela revela algo que o Criador, segundo esses textos, teme: que sua criação se torne igual a ele. Não em bondade ou sabedoria, mas em arrogância e busca por poder absoluto. A história dos caídos é um espelho para a humanidade. Os seres que desafiaram o Criador continuam aqui, observando cada movimento, cada decisão, cada sussurro em nossa mente, esperando e ensinando. Ensinando, não a verdade, mas o caminho da autonomia ilusória, da glória passageira. Então, da próxima vez que uma ideia grandiosa surgir, que uma promessa tentadora se apresentar, lembrem-se: nem toda luz vem do céu. Algumas luzes, por mais brilhantes que pareçam, podem ser reflexos de uma glória caída, de uma vaidade antiga. Obrigado por assistirem até aqui e por embarcarem nessa jornada comigo. Se você gostou dessa exploração de verdades ocultas, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que o céu tentou apagar. Deixe seu comentário com o que você achou dessa teoria. Até a próxima.